Oi, gente. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de filosofia. A gente vai começar com as teorias contratualistas do Estado, tá? Como é que vem o contratualismo? Principalmente nas questões debatidas na filosofia, a gente questiona muito o porquê das coisas terem sido criadas. O contratualismo, ele é mais a pergunta do porquê que o Estado existe, por que a gente necessita de ordens, por que a população necessita de regras para ser fundamentada. Então, por que o Estado existe e qual a razão de ser das leis? São teorias que fundamentam a política e os direitos modernos, tá? Então, a pergunta central seria o porquê que o Estado existe. Primeiro, tem que saber os principais pensadores dessa filosofia. O principal foi o Thomas Hobbes, que cada um tem a sua teoria, e ele explica isso no livro de Leviatã. Cai muito, e é porque é a principal obra dele, sobre esse quesito, né? O John Locke ele já vai ter o Tratado sobre o Governo Civil como principal obra sobre isso, e o Jean-Luc Rousseau, que tem o Contrato Social e o Discurso da Origem da Desigualdade. Então, a questão central desses autores seria, contratualistas, eles debatem do que por que precisamos criar essas regras, por que existem as constituições, por que existem as leis. Esse é o principal debate. Então, numa estrutura explicativa do pensamento moderno dessa época, seria a teoria, né? O estado de natureza. Como que foi, de onde que a gente veio e qual que era o nosso estado de natureza. Na origem do ser humano era uma anarquia total, não existia regras sobre o que um poderia, quais são os limites do que um poderia fazer com o outro. Então a gente tem essa anarquia originária na época das cavernas, né? Sem civilização. E aí a gente vem e abandona o estado de natureza e faz a criação do estado civil de uma ordem social, que é de legislação, de resguardo à vida social. Por que razão decidiram criar o estado, de acordo com o que viria gerir o estado, de acordo com que fundamentos seria possível a gente gerir o estado. O estado é um contrato social, ou seja, exemplo, a Constituição brasileira. Como que o Estado funciona? Como que é um contrato social? Tá? Eu, humano, que era anarquista, eu aceito, por medo de morrer, porque não existe limite sobre o que um pode fazer comigo e também não existe limite sobre o que eu posso fazer com o outro, então a sobrevivência é do mais forte. Eu, ser humano, aceito que exista um Estado que, mesmo que limite a minha liberdade, eu tenho isso em troca da proteção que o Estado me dá. Então, mesmo que isso possa limitar a minha liberdade de eu que sou uma boa pessoa, também vai limitar a liberdade de uma pessoa má. Então, eu aceito que a minha liberdade seja limitada em troca de proteção do Estado. Então, é assim que o Estado funciona. Então, a gente vai entrar para a política de natureza humana da teoria de Hobbes. Tá? A teoria de Hobbes, o ser humano, ele é movido por interesse. Antes de tudo, busca se manter vivo. Ok, entendemos isso. Ele é autointeressado, egoísta, é movido por interesses, ama estar vivo e tem o medo da morte, tem essa racionalidade e é estrategista. Ele tem direito de conquistar pela força, foi livre, e o ser humano é, por natureza, igual, e por isso todos nós queremos e desejamos as mesmas coisas, porém o problema é que não tem o suficiente para todos que desejam as mesmas coisas. Por isso que o capitalismo existe, por isso que existe a diferença entre pobres e ricos, porque não tem suficiente para o que todo mundo deseja, que todo mundo é igual e deseja proteção, dinheiro, riqueza, se manter vivo, se busca pelo prazer. Não tem como todo mundo vivenciar isso. Então, como o direito de conquistar pela força é livre, então a gente, como não existiam regras para estabelecer limites ao que um pode fazer com outros, o convívio humano por natureza sempre foi conflituoso e violento, onde a guerra de lados contra lados, o homem é o lobo do homem, violência generalizada, medo da morte violenta, sentimento que leva o humano à criação do Estado finalmente. Por quê? A aceitação de que nossa liberdade e direitos sejam limitados em troca da proteção de vida. O Estado surge para parar e evitar a guerra de todos os estados. O Estado tem a soberania para usar o poder das armas e para
proteger, né, a população. Então, o que acontece? O ser humano, ele é autointeressado, ele é egoísta, movido por interesses, ele tem o direito de conquistar pela força. Se a sobrevivência era do mais forte numa visão anarquista, se manter vivo, riqueza e prazer, que é o que todo ser humano deseja, não tem suficiente para que todos pudessem vivenciar isso. Então, eu que sei que eu não posso me proteger, que existe um mais forte do que eu, aceito que a minha liberdade seja limitada para que tenha alguém que me proteja. Entende? Então, o Estado surgiu justamente por isso. Pelo medo e pela necessidade da população que quer ser protegida por autoridades de um governo. Então, o modelo fundado por Hobbes é que o poder do Estado deve ser absoluto, não tem limites. Então, Hobbes, ele era um defensor, sim, do absolutismo monárquico. Ele acredita que todo poder, sem exceção, sem Constituição, deveria ser limitado às mãos do rei, porque ele acredita que tem que ter um governante que tenha todo esse poder e que limite, faça as regras para que exista essa proteção que o ser humano quer. Então, a filosofia do contratualismo para John Locke, que é o segundo pensador. Ele acredita que o estado de natureza para o John Locke é quando o ser humano é o indivíduo buscando seus interesses e a realização dos direitos naturais. Quais são os direitos naturais do ser humano? Vida, liberdade e propriedade. Então, todos têm propriedade sobre o próprio corpo, sobre o meu trabalho e a escolha desse trabalho, e o produto do meu trabalho são por direitos naturais meus. Porém, existe a pauta social. O estado de natureza surgiu em volta do Estado. E por consentimento, por meio de acordos pacíficos dos seres humanos, o ser humano institui uma autoridade estatal que tem dois objetivos fundamentais. O Estado deve garantir pela lei os direitos naturais dos indivíduos, ou seja, a vida, liberdade e propriedade, e arbitrar as relações entre os indivíduos para diminuir o potencial de conflito entre os seres humanos. E o modelo de Estado ideal seria o Estado liberal. Tem um limite, os direitos naturais dos indivíduos. Criticar o absolutismo hobbesiano, ele criticava que devia ser um governo que deveria limitar assim, mas não absolutista, né? O Estado deve intervir na esfera pública, mas não na privada. Deve garantir os direitos naturais de todos. Se o Estado não cumprir seu papel, a população tem direito à rebelião e implica na existência de um poder legislativo autônomo. Então, o Estado ele pode fazer o que ele quiser, mas para ele tem um limite, que são os direitos naturais dos indivíduos. O Estado não pode avançar sobre esses direitos naturais. Ele acredita que tem que ter um Estado, mas que não tem que ser um absolutismo como o Hobbes estava defendendo. Que o Estado deveria dar ordens num quesito geral, público, mas não interferir numa esfera privada, que é o direito de cada um. E que se o Estado não cumprisse isso, a população tinha direito à rebelião para tirar o Estado governante do poder. Por isso que John Locke era um grande defensor da liberdade privada, quer dizer, da propriedade privada, e que seria algo natural e positivo e que cada indivíduo deveria ter um. Então a gente já sabe quais são os direitos naturais do liberalismo de Locke, e sabemos também que esses direitos são assegurados pelo poder político, né, na base teórica dele, e contudo perceba que a partir de tais direitos, a saber, direito à vida, direito à propriedade privada e direito à liberdade, Locke e Jean concordavam em muitos aspectos, porém qual que é a diferença das ideias dele? É que o Locke defendia que a propriedade privada é bom e o Jean dizia que a propriedade privada não era algo bom. Uma interconexão pode ser afirmada. O homem sem vida não pode ter propriedade, portanto, tampouco fará sentido dizer que ele é livre. O homem que não é livre não tem propriedade, pois ele é propriedade de outro. Portanto, não faz sentido dizer que ele tem sua própria vida. Um homem que não tem propriedade não é livre, portanto, depende de outro para sobreviver, e essa interconexão mostra o que os três direitos fundamentais do liberalismo elaboram os seus sentidos particulares a partir de uma relação saudável entre si. Então, o que o Jean-Jacques Rousseau acreditava? Ele acreditava numa visão de estado de natureza dos homens completamente diferente do Locke. Acreditava que os seres humanos viviam em paz e harmonia
livre e igual, que seria o bom selvagem. Ele acreditava que aquele estado lá fundamental de anarquia originária era bom. Ele também acredita que a propriedade privada corrompe este paraíso maravilhoso que era o início da anarquia, né? Que esse é o estado natural. E por ambição, ganância, desigualdade, escravidão e opressão e violência, a origem do conflito, é aí que está a origem do conflito do contrato social. Ele acredita que essa saída da anarquia foi o estopim para que acabasse e para que começasse a violência, a guerra, a competição e tudo de ruim que existe na humanidade. Então, o Estado surge para proteger a propriedade privada dos que a têm e contra as que não a têm. Digamos, o início de um comunistinha. Depende, né? Porque tem muita... A ideologia do comunismo é boa, né? Mas a gente nunca viu como seria colocada na prática. Então, é interessante saber como seria colocado na prática, porque é muito bonita a ideia da igualdade para todos. Que a gente voltasse nesse estado de anarquia. E seria muito bom que todos tivessem uma proporção igual. Que existem os super ricos, os que não sabem nem o que fazer com o dinheiro, e eu acho que isso aí não tem necessidade. Porém, a gente tem isso de uma filosofia meio comunista, né? Podemos dizer que sim. Então, o modelo de Estado. O Estado deve diminuir a influência negativa da propriedade privada, da propriedade, para assim resgatar as características do estado de natureza que se perderam. E podem voltar para o estado de natureza. Tá. Ele dizia que o Estado deve diminuir a influência negativa da propriedade para assim resgatar as características do estado de natureza que quase se perderam, para que pudessem voltar, que o Estado devia parar de intervir tanto para que assim as características assim pudessem voltar do estado de natureza, né? A harmonia, a paz do ser bom selvagem. Porém, voltar para o estado de natureza é impossível depois de toda a humanização e civilização que a gente teve, e por isso a promoção da igualdade e da liberdade, o Estado deve representar a vontade geral para a soberania popular, e ele acredita, então, numa democracia direta. Ele diz, então, o Jacques, resumindo tudo, que seria maravilhoso que o estado natural, que era a anarquia originária, era a maravilhosidade, um paraíso. E que a saída dessa anarquia, que era por ambição, ganância, desigualdade, escravidão, opressão e violência, que essa saída da anarquia foi a origem do conflito do contrato social. E que o Estado ele surge para proteger a propriedade dos que a têm, ou seja, dos ricos, e contra os que não têm, que sejam os pobres. Então, como que ele acredita que deveria ser um modelo de Estado? Que o Estado não intervisse tanto na vida da população para que a gente pudesse ressaltar essas características de liberdade de cada um, para que a gente pudesse ter essa harmonia novamente. Mas que é impossível voltar para a anarquia originária, que seria um ótimo modelo. E por isso ele acredita que a promoção da igualdade e da liberdade, que o Estado devia representar a vontade geral e não a vontade dos ricos, pela proteção de quem tem a propriedade privada, que ele não devia representar a vontade particular, mas sim a vontade da união de todos, né? Então, ele acredita numa democracia direta, que a gente sabe que, apesar de ter classificado como democracia, nunca existiu, né? A gente já sabe que é impossível agradar a todos, principalmente numa democracia. Quer dizer, não principalmente, né? Mas no que em tese devia ser possível agradar a todos, a gente sabe que não acontece. Críticas? Sim, críticas. Mas, então, Então, vamos resumir. O Hobbes, ele defendia uma monarquia absolutista, tá? Defendia uma monarquia absolutista. O Locke, ele defendia, sim, uma monarquia que tivesse limites. Por quê? O Hobbes, ele diz, monarquia sem limites, o rei faz o que ele quiser. O Locke falou, existem três direitos existem três direitos do indivíduo que devem ser respeitados.
a vida, a liberdade e a propriedade. A gente não pode deixar que nenhuma forma de governo intervir, que interva nisso. Então, ele é defensor de uma monarquia constitucional representativa, tá? Então, ele defendeu essa monarquia, sim, que existisse um rei, mas que o rei não extrapolasse os limites dele sobre os direitos do indivíduo. E o Hobbes, ele vai ser defensor, então, de uma democracia direta. Capítulo 2, Deontologia e Utilitarismo, tá? Quais que eram os modelos éticos da época? A questão inicial para a gente tratar do utilitarismo é que mentir é sempre errado. Nessa questão, a gente tem essa questão aí. Não, se você escolheu um não, é uma decisão moral, porque depende de contexto, cálculo de consequências, flexibilização de princípios, e esse é o utilitarismo. Se você disse que sim, então a sua decisão moral é fidelidade rígida e princípios, independência do contexto e das consequências. E a gente vai para ideologia, deontologia kantiana. Então, o que importa mais? As ações humanas tem que ver a intenção, o ato, a consequência e o utilitarismo. Então, o que seria a deontologia, tá? Especialmente, ela foi influenciada por Immanuel Kant, tá? Ele foca nas ações em si e não nas consequências. Segundo Kant, que é a deontologia, que se você respondeu a questão mentir errado e você disse sim, então você está defendendo a deontologia de Immanuel Kant. Então, segundo Kant, é um conjunto de regras morais que devemos seguir independentemente do resultado. É sua moral não mentir, ser verdadeiro, ser fidedigno à verdade, e isso tem que ser priorizado independente da consequência da pessoa receber aquela verdade, independente da consequência da verdade ser dita. Então, o que ele fez? Ele propôs o imperativo categórico. É uma regra central que diz que devemos agir apenas de acordo com máximas que possamos desejar que se tornem leis universais. Como assim? Para entender, pense em uma situação onde mentir salvaria uma vida. A deontologia diria que mentir é errado, independente do bom resultado, porque a ação de mentir em si é moralmente errada. Então, o que ele acredita? Ele propôs o imperativo categórico, que é uma regra central que diz que devemos agir apenas de acordo com as nossas morais, com máximas que possamos desejar que se tornam leis universais. Então, isso é um conceito central na ética de Immanuel Kant e refere-se a uma regra moral que deve ser seguida independente das circunstâncias ou dos desejos pessoais, diferente de um imperativo hipotético que depende de um objetivo. Como, se você quer ser saudável, deve se exercitar. O imperativo categórico é absoluto e universal, aplicado em todas as pessoas e em todas as situações. Kant formulou o imperativo categórico de várias maneiras, mas uma das mais conhecidas é: haja apenas de acordo com a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Isso significa que antes de realizar uma ação, você deve se perguntar se gostaria que essa ação fosse uma regra geral para todos seguirem. Se a resposta for não, então a ação é imoral. Exemplos: mentir, roubar. Se você mente, deve se perguntar: e se todo mundo mentisse? Isso criaria uma sociedade onde a confiança desapareceria, tornando o ato de mentir moralmente errado. Roubar. Se todos roubassem, a ideia da propriedade perderia sentido, o que é inconsistente com a ordem social. Logo, roubar não pode ser uma ação moral. O imperativo categórico, então, é uma regra universal para avaliar a moralidade de uma ação. Ela se baseia na ideia que todos devemos agir apenas na maneira que poderia ser aceita como uma lei universal. Então, independente da situação, mesmo que eu queira mentir para uma pessoa, por exemplo, sua mãe não vai morrer. Mesmo que eu queira mentir, não devo. Então, é isso que ele se trata do imperativo categórico. Já o utilitarismo é a regra que responde à pergunta: se mentir é errado todas as vezes? Não. Então, o utilitarismo, por outro lado, ele foca nas consequências dessas ações. As decisões morais são aquelas que produzem o maior bem para o maior número de pessoas. Jeremy Bentham e John Stuart Mill são os principais nomes dessas teorias, e a ideia central é maximizar o prazer e minimizar a dor. Que é o que a gente faz, que a gente geralmente é utilitarista. A gente mente
Não pro nosso bem próprio, a maioria das vezes, mas pro bem da pessoa em não saber aquilo e se sentir melhor. Então, o que acontece? O macete é uma forma fácil de lembrar, é pensar no lema: os fins justificam os meios. No utilitarismo, as consequências são mais importantes do que o meio utilizado para alcançá-la. A fundamentação da metafísica dos costumes de Kant. Esse é o livro que a gente vai tratar, eu esqueci de pausar para explicar. A gente já tratou o que é deontologia e o que é utilitarismo. Agora a gente tem que saber que existe a fundamentação da metafísica dos costumes, que foi algo que o Kant produziu, tá? Essa é uma obra, tá? Onde Kant ele expõe suas ideias sobre o que é a moralidade. Ele argumenta que a única coisa que é intrinsecamente boa é a vontade. Kant sustenta que a moralidade se baseia na razão e no dever, não em inclinações emocionais ou consequências. Então, para te ser moral, justo e racional, deve-se falar a verdade, independente da situação. Por isso, que Kant propõe que as ações devem ser julgadas por sua conformidade com o imperativo categórico, e uma regra que deve ser universal são os exemplos, que incluem dever de não mentir ou matar, independente das circunstâncias. Um macete é pensar na máxima: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, mas aplicada de forma universal e sem exceções. Então, já as teorias contratualistas do Estado e pensamento político, esse daí já é outro assunto, tá? Thomas Hobbes. Hobbes, ele propõe, né, revisando tudo de novo. Hobbes propõe que, no estado de natureza, os seres humanos viviam uma condição de guerra de todos contra todos, onde a vida era solitária, pobre, sórdida, bruta e curta. E para escapar desse caos, as pessoas fizeram um contrato social, onde cederam parte da sua liberdade em troca de segurança, dando poder absoluto a um soberano. Então, lembrando de que Hobbes, como o cara do caos, onde sem um governante forte, a humanidade viveria no caos absoluto, e por isso ele defende a monarquia absolutista. Sem exceções. Rei faz o que ele quiser. Sem limites. Já o John Locke, como eu já falei, o Locke ele tinha uma visão mais otimista. Ele acreditava que no estado de natureza as pessoas possuíam direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. E o contrato social, então, servia para proteger esses direitos, e se o governo falhasse nisso, o povo tinha direito a se rebelar. O macete é que Locke é o defensor dos direitos naturais, e lembre-se, direito, a liberdade e propriedade são os pilares do seu fundamento, e por isso ele defendia uma monarquia sim, mas constitucional. Já para Jean-Jacques Rousseau, para Rousseau, o estado de natureza era inicialmente pacífico, mas a propriedade privada corrompeu a humanidade. Ele argumentava que o contrato social deveria focar no bem comum e na vontade geral, e não nos interesses particulares de uma parte da população. E o Estado deveria refletir sobre a vontade do povo como um todo. Para ele é impossível voltar ao estado natural, né? Porém, Rousseau foca no bem comum e lembre-se de como ele é um defensor da igualdade social e da democracia direta. Friedrich Nietzsche. O nascimento da tragédia. Nessa obra, Nietzsche compara a arte apolínea, que representa a ordem, racionalidade, com a arte diagnóstica, dionísica, que eram os deuses do Olimpo. Um representava a ordem e a racionalidade, seguir a vida certinho, e o outro representava o caos, afarro, os prazeres da vida. E ele fez duas comparações com esses dois deuses do Olimpo. Então, ele representava a arte apolínea, da ordem e racionalidade, e a comparação com a arte dionísica, que representava o caos e a emoção. Ele argumentava que a tragédia grega representava o equilíbrio perfeito entre esses dois princípios. E para Nietzsche, a cultura moderna estava excessivamente inclinada para o lado apolíneo, ignorando o poder vital do dionísiaco. Agora sim. Então, o que ele queria dizer? Porque na época dele,
os filósofos eles só pensavam nos seguidos: razão, racionalidade, razão, racionalidade, razão, racionalidade. E para Nietzsche, eles estavam ignorando o poder central e a capacidade do que a emoção podia trazer para tua vida, do que o prazer e as coisas que não eram racionais podiam trazer para tua vida. Isso aí eles estavam sendo deixados de lado e é uma coisa que ele não concordava. Então, para entender, pensa que o Nietzsche, ele defendia que a gente precisa tanto da ordem quanto do caos para criar algo grandioso, para seguir uma vida plena. Precisamos dos dois. E é basicamente a vida que a gente leva atualmente. Então, ele diz que Deus está morto. A questão, ele afasta a religião da filosofia, porque depois, né, de todas aquelas filosofias envolvendo Deus, né, que nem Santo Agostinho, que trazia essa aproximação, ele afasta. Depois da aproximação passadas, por exemplo, Santo Agostinho, ele fez uma vida feita de altos e baixos, porque para ele era a vida ideal. Então, o Dionísio, ele representava a festa, prazer, instintos, sentidos, e para representar eles, ele usou os deuses. O prazer era o Dionísio, e a tristeza era o Apolíneo, que representava a razão, o equilíbrio e a moderação. E a vida ele representava como feita de altos e baixos, e que a vida boa era o equilíbrio entre esses dois espíritos, esses dois aspectos. Então, a partir de Sócrates e Platão, o modelo apolíneo ele passa a dominar, porque o ideal de equilíbrio, a razão, a racionalidade, ele diz então que o Dionísio, ou seja, os prazeres do ser humano, eles eram dominados pela ideia racional de que aquilo era o certo. Então, o problema é que isso nos faz abominar a nossa própria natureza sentimental. E o modelo racionalista fazia isso. E o ser humano é emocional e precisa do prazer, ele precisa da parte humana, do contato humano. Então, depois do cristianismo, a tendência de negar a própria natureza e a busca pelo prazer, ele nega mais ainda. E agora a gente vai entrar na crítica profunda do Nietzsche sobre o cristianismo. Nietzsche, ele critica o cristianismo e por isso contribui para a desvalorização e abominação dos prazeres. Ele critica a influência da igreja sobre a filosofia de vida das pessoas. A gente já sabe quem é da igreja. Não pode transar antes do casamento, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e muitas coisas abominam os prazeres pessoais humanos ou a natureza humana. E por isso ele fez uma grande crítica ao cristianismo. Então, como é que funciona isso, tá? O Nietzsche, ele viu o cristianismo como uma religião que valoriza a fraqueza e a submissão, em detrimento da vida e da força. Ele argumentava que o cristianismo, com sua moral de escravos, pregava a renúncia à vida e à vontade de poder, que é uma força que ele acreditava ser essencial na natureza humana. O cristianismo, para Nietzsche, era uma religião que matava a vida, pois negava o instinto vital do poder. A igreja fazia abominação natural do corpo, sexo por prazer, pensamentos, sentimentos, e evitar isso é problemático. Não negar os desejos do corpo era um ideal do Nietzsche. E o que a igreja fazia, e o pensamento racionalista fazia, para ele era errado. Então, ele acreditava que a igreja era uma moral de rebanho, que aceita sem questionar, submisso à massa social, não era contra Jesus, mas ao cristianismo em si. E Sócrates e o pensamento racional influenciou o cristianismo e gerou uma inversão de valores. Para ele, a valorização dos fracos, né? Porque antigamente, desde o princípio da origem dos seres humanos, a valorização era dos mais fortes. E o cristianismo ele faz uma valorização dos fracos, porque quanto mais submisso e mais aceitar as ordens da igreja, mais fidedigno e mais fiel e mais de palminhas você está. É a mesma coisa que a escola faz, basicamente. Então, quanto mais você aceitar as coisas, sem questionamentos, parabéns. Então, isso é uma inversão de valores, porque o ser humano devia questionar, ele devia debater, ele devia ir pra frente, ele devia impor as opiniões dele, e pra ele isso é ser forte, e não questionar, pra ele isso é ser fraco. Então, ao invés dos fortes de potência, houve uma desvalorização da vida terrena em prol de um lugar no céu pós-morte. Então, enquanto você está aqui, você vai fazer tudo o que eu mandar e não vai aproveitar a vida aqui na Terra, porque você vai ter um lugar no céu que, tipo, nem sabemos se é verdade, se não é, então
bem inteligente no caso, né? Ele acreditava, né? Ele já disse que ele acreditava que o submisso era mais valorizado, assim como eu falei, e que o questionamento para ele, para que não ter questionamento, isso é errado. Então, a inversão, que era a desvalorização da vida terrena, que é viver aqui de forma passiva e submissa, em troca de um lugar no céu que a gente não tem nem certeza se existe. Vamos retomar Nietzsche? Vamos. Em sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia, em 1872, Nietzsche discute a dualidade entre dois elementos que ele vê como fundamentais na cultura grega antiga, o apolíneo, que é relacionado ao deus Apolo e simboliza a ordem, a racionalidade, a harmonia e a forma. O mundo da medida da clareza e a individualização. O Dionísio, ele relacionado ao deus Dionísio, ele representa o caos, a excesso, a emoção, a êxtase e a destruição das fronteiras entre o eu e o mundo. E é o princípio da dissolução, onde o sofrimento e o prazer se misturam. Nietzsche argumenta que a tragédia grega original foi uma expressão equilibrada dentro dessas duas forças, e o Apolíneo e o Dionísio. No entanto, ele critica a cultura ocidental moderna por ter suprido o lado Dionísio, ou seja, o lado emocional, abraçando apenas a ordem e a racionalidade. Um macete é lembrar que o Nietzsche defendia a importância de equilibrar o caos e a ordem, o Dionísio e o Apolo, para alcançar a ideia de vida mais completa e autêntica. Por isso que ele faz essa crítica ao cristianismo. Nietzsche é famoso por sua feroz crítica ao cristianismo, não a Jesus, mas ao cristianismo, que ele via como uma religião de escravos. Ele argumentava que o cristianismo inverteu os valores naturais ao exaltar a fraqueza, a submissão e o sofrimento, enquanto desprezava a força, o orgulho e a vitalidade. Os principais pontos é que o moral do escravo versus a moral dos senhores, o Nietzsche acreditava que o cristianismo promovia uma moral de escravos, onde o ressentimento dos fracos contra os fortes levou à glorificação de valores como a humildade e o sacrifício, que eram exaltadas por tu não ter opinião própria. Em contraste, a moral dos senhores, praticada pelas culturas aristocráticas pré-cristãs, exaltava a força, a nobreza e a grandeza individual de debater, de ter argumento, de ter opinião própria. O ressentimento é que a moral cristã surge, segundo Nietzsche, de um ressentimento dos fracos contra os fortes. Os fracos, incapazes de afirmar sua própria vontade de poder, transformaram suas fraquezas em virtudes dentro de uma religião, como a humildade e a submissão, e demonizaram as qualidades dos fortes, que eram ter opinião própria, ter força de vontade, ter virtudes. E por isso que eles fizeram tudo que seria natural do ser humano, né? Ser pecado. Então, um macete para Nietzsche, o cristianismo é um sistema que rebaixa a humanidade a valorizar o sofrimento e negar a vida aqui terrena em troca de um lugar no céu. Assim, falou Zaratustra e o super-homem, tá? Agora a gente vai para o quesito de Zaratustra. Nietzsche introduz o conceito mais famoso, o super-homem. O super-homem é um ideal de ser humano que transcende a moralidade convencional e cria seus próprios valores. Ele é alguém que consegue superar a moral cristã e os valores tradicionais, ou seja, ele é o meio termo entre o racionalismo e o emocional, e afirmar a vida de forma plena e criativa. Os principais pontos é que ele diz que Deus está morto. Nietzsche proclamou Deus está morto, uma metáfora para o colapso da fé religiosa e da moralidade cristã na ordem moderna. Isso não era motivo de celebração para ele, mas um grande desafio. Como a humanidade deveria viver sem os valores que antes orientavam sua vida? O super-homem, em resposta à morte de Deus, Nietzsche propôs que o conceito do super-homem, alguém que cria seu próprio sentido e valor da vida sem depender de normas externas ou divinas, o super-homem vive com vontade de poder e o desejo de crescer, se superar e se afirmar no mundo. Por isso que ele diz que Deus está morto, porque a gente não deve depender de uma orientação divina para que a gente conseguisse seguir em frente na nossa vida. Então, um macete é que o super-homem é aquele que cria seus próprios valores e vive de acordo com eles, sem ser limitado pelas tradições morais. O eterno retorno. O conceito do eterno retorno para Nietzsche propõe que todas as vidas que vivemos, que toda a vida que vivemos, com todas as suas alegrias e sofrimentos, se repetiria infinitamente sem nenhuma alteração. Nietzsche desafia seus leitores a imaginar se seriam capazes de aceitar esse ciclo eterno de repetição. Você repetiria sua vida toda de novo? Se não, é porque você não está aproveitando a vida.
Então, o eterno retorno, portanto, serve como um teste de quanto alguém ama a vida. Os principais pontos é o amor fati para Nietzsche. Nietzsche acreditava que devemos amar nosso destino independente dos desafios e sofrimentos que ele traz, e se pudermos afirmar a vida de tal forma que aceitamos vivê-la repetidamente ou de novo, estamos vivendo autenticamente e corretamente. O macete é entender que o eterno retorno nos desafia a viver cada momento como se tivéssemos que repeti-lo eternamente. Então, a genealogia da moral se explica. Nietzsche explora as origens da moralidade ocidental. Ele argumenta que o nosso conceito de bom e mal não surgiram de maneira objetiva, mas foram moldados pelas lutas de poder entre diferentes grupos sociais. O principal ponto é a moral dos senhores versus moral dos escravos, e novamente ele divide a moralidade em duas categorias: a moral dos senhores, que representava nobreza, força e criatividade, e a moral dos escravos como fraqueza, humildade e ressentimento. Para ele existiu o ascentismo. Nietzsche ele critica o ideal ascêntico de renúncia ao prazer da vida, como o cristianismo faz, que permeia tanto o cristianismo quanto a filosofia ocidental, que era racional. Ele vê isso como uma negação da vida e uma tentativa de fugir do sofrimento e das realidades existenciais da condição humana. A moral ocidental, para Nietzsche, é fruto do ressentimento dos fracos contra os fortes. Ou seja, o que é a moral ocidental? O que a igreja faz? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E serve para sufocar a vitalidade e a criatividade da vida. Resumo geral de Nietzsche: a vida é para ser afirmada, e Nietzsche acreditava que devemos viver a vida de forma intensa e criativa, aceitando tanto a dor quanto o prazer como partes inseparáveis da vida. O super-homem, que é o ideal de humano para ele, que é alguém que transcende a moralidade tradicional e cria seus próprios valores. E a crítica ao cristianismo para Nietzsche: o cristianismo valoriza a fraqueza e nega a verdadeira essência humana, e o eterno retorno: devemos viver cada momento como se estivéssemos dispostos a repeti-lo eternamente.